Olá, nós vamos falar um pouco sobre diversidade e inclusão no movimento escoteiro. Para iniciar esse assunto é muito importante realizarmos algumas observações a respeito dessa temática, de maneira muito simplista. Inclusão é o fato de você trazer algo que está fora de um sistema. Diversidade e inclusão é um tema extremamente polêmico em um mundo cada vez mais polarizado. Existem várias maneiras de trabalhar com a inclusão em um grupo escoteiro. Mas você, antes de mais nada, precisa observar. Essa inclusão, ela é ativa ou passiva? Você está buscando incluir ou você está apenas aceitando o diferente? Se você está apenas aceitando o diferente, bem, já é um grande começo. Pois se você aceita o diverso, se você aceita o diferente, você está seguindo simplesmente a tua promessa escoteira e a tua lei. Bem, em nenhum ponto da lei escoteira ela diz, de qualquer maneira, ou cita que o escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros, exceto os gays, exceto negros. A inclusão se trata disso. Se trata de trazer algo de fora para dentro. A inclusão ativa é quando você, como escotista, você como dirigente, vocês como grupo escoteiro, buscam trazer jovens, buscam trazer adultos, buscam trazer pessoas que normalmente vivem marginalizados de alguma maneira. Vamos aqui fazer uma reflexão. No mundo de hoje, em 2020, qual grupo escoteiro que aceita homoafetivos nas suas fileiras de escotistas e dirigentes? O seu aceita? Ótimo. Não está fazendo mais nada além de cumprir a promessa escoteira, além de cumprir a lei escoteira, além de cumprir os princípios do movimento escoteiro. Mas existem unidades escoteiras, logicamente não no Brasil, na Antártida, que não aceitam escotistas homoafetivos, porque acham que de alguma maneira o fato dele ser homoafetivo, ou como dizem, afetados, pode não ser o melhor exemplo para os nossos jovens. Mas, sendo sinceros, o que isso determina? Você se preocupa em julgar aquele chefe escoteiro que é mais másculo do que o comum? Ou aquela chefe escoteira que é mais grosseira? Ou aquela que é mais independente? Ou aquele chefe que é mais carinhoso com jovens? Ou aquele que é menos? Por quê? A maneira de ser e de agir de uma pessoa precisa ser critério para a aceitação. É logicamente que nós estamos trabalhando dentro dos princípios éticos. Estamos trabalhando dentro do conceito da razoabilidade, do bom senso. Você precisa ter julgamento e bom senso para trabalhar com todos os adultos e jovens do teu grupo escoteiro. Esse bom senso é uma observação que precisa ser justa e pacífica. Caso contrário, não é bom senso. Trabalhar os preconceitos, trabalhar conceitos que já estão arraigados na nossa sociedade, não é uma ação simples ou fácil. É algo que precisa ser discutido, é algo que precisa ser debatido. Logicamente, não vamos falar de militância. Isso é um outro aspecto à parte. Não. Aceitação. Por que não aceitar o diferente? No nosso grupo nós não temos equipamento, nós não temos espaço de acessibilidade ainda, um dia queremos fazer. Bem, você não precisa esperar que um dia isso aconteça. O escoteiro
trabalha pelo exemplo, o escoteiro trabalha pela ação. Nós não precisamos esperar os fatores certos ou os melhores para realizar o trabalho de inclusão. O único fator necessário para isso é a humanidade. É a nossa capacidade de empatia, de nos colocarmos um no lugar do outro. De observar o diferente, não com estranheza, mas com aceitação e fascinação. Afinal de contas, sistemas complexos são feitos de peças diferentes. O preconceito, ele é uma característica humana. Ele não é uma característica natural. Muitas crianças e muitos jovens, muitos adultos foram ensinados a ser preconceituosos. Só vamos conseguir mudar isso na nossa sociedade a partir do momento que pararmos de ensinar isso para os nossos jovens. A partir do momento que isso não se torne algo comum. É muito importante que vocês não se sintam desamparados nesse trabalho. Em uma situação de inclusão de um jovem com deficiência, se for física, é necessário fazer um trabalho em conjunto para suprir a necessidade desse jovem. Se for mental, o trabalho também necessita ser feito em conjunto. Você pode não ter um corpo de escotistas que seja muito grande ou que seja suficiente. Mas, por exemplo, em um jovem com deficiência mental, é muito necessário que você trabalhe em parceria com a família. Sim, não tenha medo de pedir apoio para os pais e para as mães. Se você precisa deixar todo o grupo de jovens de lado para suprir a necessidade de somente um integralmente, nós vamos ter uma deficiência. Se você der atenção somente ao grande grupo de jovens, sem observar as necessidades de um, nós teremos outra deficiência. O objetivo, ou o ideal nesse momento, é conversar com o pai, com a mãe, ou o responsável desse jovem, e pedir o seu apoio. Pedir que ele participe aos sábados das atividades, dando atenção a esse jovem. Em primeiro lugar, porque ele está habituado a ele. Ele sabe quais são as características, ele sabe de que maneira tranquilizá-lo. Então você pode incorporar esse pai, essa mãe, esse responsável, na sua atividade de final de semana, de maneira que ele venha a ser um apoio no trabalho. Você distribui as tarefas e as atividades conforme a progressão do teu ramo, conforme aquilo que é necessário fazer naquele momento, mas esse pai e essa mãe são suportes no teu trabalho. Não tenha vergonha de pedir apoio para familiares. Sozinhos nós não conseguimos trabalhar, não damos conta. Afinal de contas, nós não somos especialistas em tudo. Sim, fazemos várias tarefas ao mesmo tempo, mas não precisamos fazer tudo ao mesmo tempo. Então esse pai, essa mãe, são uma ferramenta de apoio muito importante. Não tenha medo de pedir apoio. Existem alguns casos mais graves, onde o jovem vem até a se machucar na primeira atividade, onde a necessidade de condicionar a participação desse pai, dessa mãe, a permanência do jovem no grupo, se faça necessário. Sim. Você precisa trabalhar de acordo com as tuas condições. Bem, mas como realizar a inclusão de maneira ativa? Bem, em primeiro lugar, você precisa observar quais as condições de vulnerabilidade daquele indivíduo. A vulnerabilidade é social, a vulnerabilidade é física, a vulnerabilidade é afetiva. Após observado qual o fator de vulnerabilidade do alvo da inclusão, você precisa buscar as ferramentas
de trabalho para realizar essa inclusão de maneira efetiva. É muito importante entender que nós não estamos sozinhos nesse trabalho. Buscar parcerias público-privadas é, sim, uma solução necessária. O seu município tem um CRAS? Se não tem, tem a Secretaria de Assistência Social? Tem uma faculdade? Uma universidade? Busque apoio nessas instituições. Busque apoio na assistência social. Busque apoio na área de saúde, conversando com um psicólogo. O trabalho ele não vai ser desenvolvido na passividade. Ele só vai ser resolvido, ele só vai ser determinado pela sua capacidade de ser proativo, de buscar soluções. Nem sempre a solução reside em você. Nós não somos ilha, nós não sabemos de tudo. Isso é muito importante entender. A diversidade se refere às variedades e diferenças entre as pessoas. E a inclusão nada mais é do que uma resposta a necessidades específicas de uma pessoa. Como nós vamos prover essa necessidade? Como nós vamos gerar oportunidades? Eu preciso que um jovem com necessidades especiais realize a progressão pessoal da mesma maneira que os jovens sem necessidades especiais? Eu posso barrar a progressão dele? Isso é realmente necessário? Às vezes você precisa trabalhar a inclusão de uma maneira muito mais sensibilizada. Sim, um jovem com uma deficiência mental, por exemplo, vai ter a sua progressão dentro das suas características, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que são capazes de fazerem como sujeitos que são. Não cabe a nós barrar essa progressão. Você não vai ter a mesma ótica de julgamento que tem com um jovem sem essas necessidades. Nem por isso você vai ser assistencialista. Precisamos apenas entender que cada indivíduo tem a sua especificidade, que cada indivíduo tem a sua carga de vida, que cada indivíduo contribui de uma maneira diferente. Obrigado a todos pela participação e eu desejo a vocês um ótimo curso avançado. Sempre alerta!